Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um quadro falando com você no canal Espírita da Renovação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você espírita, católico, evangélico, umbandista, sem religião, independente de onde você vem, de que tribo ou sem tribo, seja muito bem-vindo. Muito bem, a reflexão de hoje é sobre Deus. Na verdade, sobre a visão que temos de Deus. Pesquisas sinalizam que 70% de pessoas internadas em clínicas psiquiátricas são pessoas religiosas, que trazem inúmeros tormentos em relação à fé, a Deus, medo do inferno, medo do diabo, porque na verdade muitas religiões existem a partir do medo e da culpa, que são ferramentas poderosas de controle mental. Há muitas pessoas perturbadas, diante do que diz um livro sagrado ou outro, e o medo sempre rondando e aturdindo a criatura humana. O medo que é a emoção básica da criatura, e se ele for insuflado, a criatura atormenta. Deus não é Deus de medo, né? Há um texto de Salomão que diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A partir disso, muitas pessoas trabalham essa teologia do medo. O temor a Deus, eu acredito que Salomão estava falando sobre o respeito às leis divinas, né? Todo sábio respeita as leis divinas que regem o universo. Nesse sentido, se você tem respeito, temor, na linguagem antiga de Salomão, seria a sabedoria, o princípio da sabedoria. Não o medo, né? João diz que o medo não edifica, somente o amor, em uma de suas epístolas. Pois bem, certa feita, o deputado Feliciano disse que Deus teria matado John Lennon, porque Lennon afirmou, naquela época, que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. E segundo o deputado, Deus teria dado cabo de John Lennon. É uma visão muito estreita, né? Eu diria que muito estreita de Deus, e que insufla esse temor, né? Por sinal, dilatando o pensamento de John Lennon, realmente eu acho que Jesus nem é tão popular assim. Eu acho que o Jesus, verdadeira mensagem de Jesus, que acolhe as minorias, os pecadores, os grupos em sofrimento, né? Porque Jesus era seguido por prostitutas, por ladrões, por todo mundo ele acolhia. Ele bateu de frente com os religiosos. Se estudarmos todos os evangelhos, vamos ver Jesus acolhendo todo mundo. Inclusive, ele chegou a afirmar que as meretrizes e os publicanos precederiam os fariseus, os religiosos da época, no reino dos céus. Que entrariam primeiro, precederiam. Isso é uma mensagem pouco pregada, né? Então ele estava falando que as prostitutas iam entrar primeiro que os fariseus, que eram aqueles que se consideravam puros, que dominavam a sociedade, que manipulavam a sociedade. Então Jesus mesmo não é tão popular assim, né? Acolher os pobres, né? Certamente seria acusado de comunista. Então, a visão de Deus fala muito do nosso bem-estar ou do nosso mal-estar. A visão que temos da divindade. Não estamos dizendo que nós não colhemos o que semeamos, isso é fato. Paulo escreveu, né? O que semeia, ceifarás. Jesus disse que a cada um será dado conforme as suas obras. E os espíritos superiores repetem que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O apóstolo Pedro deixou-nos um adendo aí, né? Dizendo que o amor cobre multidões de pecados. O bem que se faz vai nos reajustando perante a lei divina, né? Nem tudo é pagar. Por isso, Kardec nem usa a palavra karma na codificação espírita. O karma é aquela ideia exata, né? Se eu agredi, se eu dei um tiro, eu tenho que receber esse tiro para pagar. Não é a ideia espírita. A ideia espírita é da lei de causa e efeito, né? Essa ideia de que o que lançamos no universo, o universo nos devolve. Mas que na medida em que vamos aprendendo a amar,
nós vamos nos reajustando à lei divina e podemos, a partir do arrependimento, da expiação, da reparação, vamos nos reajustando perante a lei. E muita coisa a gente não precisa passar exatamente aquilo, desde que haja um aprendizado. Nós nos reharmonizando com a lei divina. Então a ideia da lei divina é de nos educarmos. Mas reflitamos muito bem, analisemos muito bem qual a ideia que temos de Deus. Como dizia Voltaire, eu não creio no Deus que os homens fizeram, eu creio no Deus que fez os homens. Há muitos deuses criados pela mentalidade religiosa da Terra e que eu devia estar acreditando, acha que aquilo é Deus, porque um pastor falou, porque um padre falou, porque um líder espírita falou, ou um bandista. Não. Silenciemos a mente, busquemos na intimidade de nós mesmos, estudando, pesquisando, refletindo, e aos poucos ainda não temos condições de assambarcar a realidade de Deus. Mas Kardec comenta que já podemos saber o que ele não é. Deus não é vingativo, Deus não é iracundo, aquele ser qualquer joga um raio na sua cabeça. Ele quer um aprendizado. Como disse Jesus, misericórdia quero, não sacrifícios. Ele quer que cresçamos intelectualmente, moralmente, na nossa amorosidade. Bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os pacíficos e pacificadores. Pedro, embainha a tua espada. É a proposta sempre de desenvolver amor. A ideia de um Deus iracundo, o Deus que faz tombar tanto à sua esquerda, outra à sua esquerda. Não, a proposta de Jesus não tem nada a ver com essa do Antigo Testamento. A proposta de Jesus é Deus amor. Não é tombar os inimigos, é amai os vossos inimigos. Olha a diferença. Jesus reformulou toda essa ideia de Deus. Não é o Deus iracundo, Deus guerreiro, Deus que mata, que muita gente adora porque se identifica, Mas é o Deus amor. Orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos caluniam e perseguem. Esse é Deus. É a face divina de Deus apresentada por Jesus, a sua personificação na terra, ou seja, o Espírito mais perfeito, em sintonia total com o Pai amantíssimo. Se não nos aproximarmos dessa ideia de Deus, prosseguiremos aturdidos, com medo de tudo, dominados pelo medo do inferno, pelo medo do diabo. Tem religião que fala muito mais do diabo do que de Jesus, porque é uma ferramenta de controle, de manipulação e de adoecimento emocional. Então, higienizemos a nossa mente desse Deus perturbador. O Pai do céu, o Pai da terra, se um filho lhe pede pão, ele não dá pedra. Se pede peixe, ele não dá serpente. E o Pai celestial, que é muito acima de tudo isso, disse Jesus. Então, Deus é amor, embora existam leis para que nós possamos caminhar com respeito, amor, em relação a toda a criação, em relação aos nossos semelhantes. Aquilo que a gente lança no universo, inexoravelmente retornará para nos reeducar rumo à luz divina e ao amor. Ok? O seu Deus, qual a ideia? Porque nosso Deus, entre aspas, será sempre o resultado das nossas ideias em relação à divindade, É um Deus amoroso ou é um Deus que tomba os seus inimigos? Reflitamos sobre isso, isso fala tudo sobre nós mesmos. Se inscreva no canal, o canal que está quase atingindo aí 12.500 inscritos, e se puder nos apoie, se torne membro para que sigamos aqui levando a mensagem sublime do Consolador. Um grande abraço e um feliz feriado a todos. Muita paz.